Olá, amados irmãos em Cristo e amigos, bem-vindos a este espaço de reflexão, 15 minutos de graça, para continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação sobre o livro do profeta Isaías, aqui no capítulo 53, que descreve a obra do servo sofredor. Nós já refletimos sobre os versículos 1 a 9, portanto, em duas partes. E agora iremos terminar esta parte final, dos versos 10 a 12. Então será esta a nossa reflexão. Eu espero que este momento de meditação vos encontre a desfrutar da graça do nosso Deus. Eu vou usar mais uma vez a versão Almeida século XXI para facilitar a nossa compreensão também do texto. Então diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe dei uma porção com os grandes. Lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então a profecia vai continuando a sua descrição gráfica sobre o servo sofredor. Lembra-se que no versículo 9 o profeta tinha dito: deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Portanto, ele acabou por morrer como um criminoso, vamos dizer assim. Morreu com dois criminosos, pelo menos o texto bíblico dos evangelhos diz isso. Um à sua esquerda, o outro à sua direita. Portanto, acabaram por ser condenados por Roma porque tinham cometido crime, tinham violado a lei, e aquele era um castigo dado pelo menos não a cidadãos romanos, mas a outros que em algum momento da sua vida desobedeceram às orientações do império. Então, ali naquela cruz, aquelas três pessoas, na perspectiva humana, eram criminosos, não é? Estavam ali pendurados porque mereciam morrer. E o texto bíblico diz que ele foi contado entre os ímpios, não é? Ou foi colocado na morte ou na sepultura com os ímpios. Embora aqui se referisse à cruz, também pode significar que ele também, ao ser sepultado, morreu como os outros pecadores, não é? Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, a consequência do pecado é a própria morte. E ele morrendo é como se fosse também um pecador que estava a morrer, mas ele de facto não era. Mas também ficou com um rico na sua morte. E aqui, como nós destacamos, é a referência, o texto faz referência também a José de Arimateia, uma pessoa abastada, que acabou por pedir o corpo do Senhor Jesus Cristo para lhe dar um enterro, digamos assim, condigno, envolto em linho, e até inaugurou uma sepultura onde ninguém ainda tinha sido posto. Nesse sentido, também ele mostrou que, por um lado, ele morre com criminosos, mas por outro, ele é honrado porque um rico participa nesse ritual de enterro. Então, diante disso, e antes de passar para a outra fase, o profeta acaba por dizer que, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Embora, humanamente falando, ele foi contado como um dos criminosos e morreu como qualquer outro ser humano, a Bíblia faz aqui uma distinção cabal e concreta sobre a diferença entre todos os outros seres humanos e o Senhor Jesus Cristo, não é? Ele nunca pecou, ele nunca cometeu injustiça ou ilegalidade, cumpriu toda a lei de Deus na sua perfeição, e também da sua boca nunca saiu engano. Ele nunca proferiu mentira.
o pai da mentira é o diabo. Portanto, ele, como puro filho de Deus, nunca podia ceder em momento algum, proferindo mentira. Portanto, por palavras, por atitudes, pelo comportamento, por ações, por qualquer outra forma de ação humana ou de reação humana, Jesus Cristo nunca quebrou a lei. Portanto, a sua vida foi uma vida perfeita e é essa vida perfeita que vai fazer com que a sua morte fosse validada como capaz de conceder perdão a outros pecadores. E a ressurreição, portanto, acaba por ser a confirmação dessa morte perfeita. Com base nisso, então, o profeta continua. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo. O verbo aqui é forte. É moê-lo, triturá-lo, como nós já vimos. Portanto, Jesus não morreu uma morte acidental, como muitos dizem. Ele falou demais, ele usou demais, ele desafiou a religião, o poder religioso, o poder político. Por isso é que a sua morte foi, de certa forma, precipitada. A Bíblia diz que não, o Cordeiro de Deus morreu dentro do plano do próprio Pai, não é? Estabelecido na eternidade. Por isso é que Apocalipse vai mesmo dizer que o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, não é? Portanto, na lógica, na perspectiva de Deus, o passado, o presente e o futuro não fazem muito sentido. Portanto, a morte do Senhor Jesus Cristo foi uma morte programada, uma morte intencionalmente planeada por Deus. Portanto, foi da vontade de Deus. Isso pode parecer até violento, né? Como é que o próprio pai, pela sua própria vontade, vai esmagar o seu filho? Mas isso é que mostra a gravidade do pecado e a profundidade da missão ou da obra que Cristo estava a realizar. Era preciso alguém morrer pelos pecados do povo de Deus ou da humanidade. Então Jesus teve que passar por esse processo e Deus ali não poupou, como vai dizer o apóstolo Paulo. Ele teve que experimentar a morte. Portanto, embora tenha morrido desta forma, diz o texto, ele verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, ou seja, será realizada de forma completa. E ele realizou a vontade do Pai, não é? Para a salvação da humanidade. Portanto, o Filho não estava a agir em oposição ao Pai, não. Ambos estavam de acordo com este plano, mas ele tinha que passar por esse sofrimento atroz para que nós pudéssemos receber a salvação. Então, para mostrar que a sua obra foi uma obra eficaz, nenhuma gota do sangue de Jesus Cristo foi derramado em vão. Por isso é que chegar à conclusão teológica de que Jesus morreu por toda a humanidade e, ao mesmo tempo, aceitar a possibilidade de outros, de alguns irem para o inferno ou serem condenados eternamente por Deus, não faz muito sentido. Portanto, nenhuma gota de sangue derramada na cruz do Calvário, portanto, será perdido. Portanto, o que Jesus realizou cumprirá cabalmente a razão pela qual ele realizou essa obra. O versículo 11 então diz, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Cá está. Portanto, ele não vai lamentar, olha, verti o meu sangue, e algumas pessoas por quem eu verti o sangue, portanto, não creram a mim. É uma impossibilidade categórica aqui. Então, ele verá o fruto da sua obra, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles, não é? Aqui diz claramente muitos. Talvez aqui para diferenciar uma única obra e o resultado de muitas pessoas. Mas também implicitamente acaba por mostrar que não todos, mas muitos, portanto aqui quantidade elevadíssima, graças a Deus. Portanto, serão milhares e milhares, milhões e milhões que irão clamar naquele dia, porque receberam o banho purificador do sangue do Cordeiro. E então, o texto diz aqui, com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Não é? A justificação chega, Deus declara-nos justos por causa da justiça do seu Filho. Então Deus olha para os que se arrependem e entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo na lógica ou na ótica do seu Filho que é justo.
Por isso, diz o texto bíblico, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Então aqui é como se um presente dado a esse Senhor que entregou a sua vida pelos pecadores. Deus Pai vai dar ao seu filho, dará ao seu filho o reino, não é? Jesus vai reinar, ele já reina hoje. Mas o seu reino hoje é um pouco obscuro, não é? Um pouco ofuscado, é como um grão que vai crescendo, é como uma levedura, o fermento que está na massa vai pouco a pouco enchendo. Mas um dia esse reino será visivelmente global e ele então vai reinar e todos aqueles também que foram por ele salvos, como também o texto bíblico diz, ao salvar os seres humanos, ele constitui desses seres humanos um sacerdócio real, não é? O sacerdócio do reino, cujo rei é o Senhor Jesus, e todos que participam no banquete também são pequenos reis. Louvado seja o Senhor pelas suas promessas. E então o texto termina dizendo que tudo isso porque ele derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Reparem a ênfase aqui, a ênfase. A glória que ele vai receber começa com a humilhação. Portanto, ele atingiu o lugar mais baixo e morreu pelos transgressores. E aqui a morte expiatória, ou seja, uma morte alheia, uma morte para aplacar a ira de Deus e também para permitir o perdão daqueles que de facto mereciam morrer. Mas ele, diz o texto bíblico, levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aliás, essa é uma verdade bíblica, que ele não só intercedeu, mas ele continua a interceder até hoje. Esse é o seu exercício sacerdotal presente. Louvado seja o Senhor por nos ter dado o seu Filho, e louvado seja o Filho porque veio aceitando a vontade de Deus, cumprindo a lei de Deus na sua perfeição, entregou a sua vida para a nossa salvação. E um dia, quando todos os salvos estarão reunidos, então o Senhor Jesus Cristo irá ver o prêmio final da sua obra, não é? Quando todos os salvos cantarem louvores ao Cordeiro de Deus, então a consumação da obra do Senhor Jesus Cristo será de facto realizada. E graças a Deus, e que Deus ajude a cada um de nós, que Ele estimule a nossa fé, e que a nossa devoção ao Senhor Jesus Cristo aumente cada vez mais, e a nossa gratidão também, porque tudo isso foi por nós, tudo que Ele sofreu, e o Pai não o livrou da morte horrenda daquela cruz e toda a carga do pecado. Aliás, a ira santa de Deus caiu sobre Ele. E nós só podemos louvar a Deus porque Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso Redentor, para a sua honra e para a sua glória. Amém.